Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das tecnologias mais incríveis e, ao mesmo tempo, invisíveis da aviação. O sistema que permite a um avião saber onde está, mesmo que tudo ao redor fale. A primeira resposta que vem na cabeça é, claro, GPS. Mas e se o sinal do GPS cair? Ou pior, e se alguém de propósito tentar enganar esse sinal? A verdade é que os aviões comerciais têm um plano B, ou melhor, um plano A muito mais forte e independente. Um navegador que não olha para fora, mas sim para dentro. Então, olha só o que a gente vai ver hoje. Vamos começar entendendo o desafio que era navegar às cegas. Depois, vamos conhecer o sistema autossuficiente que resolveu isso, mas que tem uma falha inevitável. Aí a gente descobre a parceria perfeita que corrige esse problema e, no final, por que esse sistema é a salvação digital no mundo de sinais tão frágeis. Vamos lá? Antes de qualquer GPS ou rádio, o desafio era bem básico, mas gigantesco. Como é que se mantém o rumo sem a menor chance de ver o chão? A solução era a chamada navegação estimada, ou dead reckoning. A lógica era simples. Bem, eu saí daqui, estou voando para essa direção, nessa velocidade, então depois de uma hora eu devo estar mais ou menos aqui. O problema, o vento. Um vento de lado que a tripulação nem sentia podia aos poucos empurrar o avião para fora da rota e os erros iam só se acumulando. E a resposta moderna para esse problema antigo é, sinceramente, uma maravilha da engenharia. É como se fosse um descendente direto, só que de altíssima tecnologia, daquela navegação estimada. Esse é o Sistema de Referência Inercial, ou IRS. Pensa nele como o coração da navegação independente. Ele não precisa de satélite, não precisa de antena em terra, não precisa de nada que venha de fora. É basicamente uma caixa lacrada que sabe exatamente para onde o avião está indo, porque ela literalmente sente cada mínimo movimento. Tá, mas como isso funciona na prática? É genial. São 3 passos. Primeiro, com o avião parado no portão de embarque, a tripulação informa para o sistema: ó, estamos exatamente aqui, e insere as coordenadas. A partir daí, o show começa. Acelerômetros sentem cada empurrãozinho e giroscópios ao laser sentem cada virada. O computador de bordo pega todas essas informações, faz as contas e atualiza a posição do avião a cada instante. Só que, como quase toda tecnologia, o IRS tem o seu calcanhar de Aquiles. Uma imperfeição minúscula, mas que vai crescendo com o tempo e traz uma certa dose de incerteza para a viagem. Esse fenômeno tem nome, é o drift, ou desvio. Por mais precisos que sejam os sensores, eles não são perfeitos. Sempre tem um errinho de cálculo minúsculo, uma fração de grau aqui, um tiquinho de aceleração ali, e esses errinhos vão se somando. Num voo curto nem dá para notar, mas numa viagem longa, tipo cruzar o Atlântico, esses errinhos juntos viram um problemão. E aqui a gente vê o tamanho real do problema. As fontes do setor mostram isso, um erro de 1 a 2 milhas náuticas por hora de voo. Para ter uma ideia, 1 milha náutica tem quase 2 quilômetros. Imagina só, depois de um voo de 5 horas, o avião pode estar a quase 20 quilômetros de onde o sistema acha que ele está. Para a aviação moderna, isso é simplesmente inaceitável. A questão é, como corrigir essa falha? A solução encontrada foi brilhante. Em vez de aposentar o IRS, arranjaram um parceiro para ele. Um parceiro que consegue compensar direitinho as suas fraquezas. E aqui a gente vê essa sinergia. O IRS é super estável e confiável a cada segundo, mas a gente sabe que ele perde precisão com o tempo. Já o GPS é o contrário. Tem uma precisão absurda a longo prazo, mas o sinal dele pode ser fraco e vulnerável. Um é forte exatamente onde o outro é fraco. Juntos, eles se completam, formando a base da navegação moderna. E quem faz a mágica de juntar os dois é o cérebro da operação, o FMS, o Sistema de Gerenciamento de Voo. Ele usa um algoritmo super inteligente chamado filtro de Kalman, que basicamente compara as informações. Ele pega a posição do IRS, que é estável, mas a gente sabe que desvia, e compara com a do GPS, que é super precisa. O filtro, então, usa a precisão do GPS para corrigir o desvio do IRS o tempo todo, criando uma posição única, que é o melhor dos dois mundos. E esta tabela, que é de um sistema real, mostra direitinho como o avião pensa. Ele não só escolhe um ou outro, ele tem uma lista de prioridades. A prioridade máxima, o número 1, é sempre essa mistura, a posição híbrida. Se o GPS falhar, ele desce um degrau e tenta usar outras fontes, como antenas de rádio, e só em último caso ele confia na posição pura do IRS. Isso nos leva ao ponto final, e talvez o mais importante de tudo.
Porque uma coisa é o GPS falhar por um problema técnico, outra, bem diferente, é ele ser enganado de propósito. É nesse cenário que aquela tecnologia aparentemente mais antiga, o IRS, se torna o grande herói silencioso. Basicamente, existem duas grandes ameaças. O jamming é quando alguém usa um transmissor para gerar tanto ruído na frequência do GPS que o receptor do avião não consegue mais ouvir o sinal do satélite. O sinal simplesmente some. Já o spoofing é mais sinistro. Em vez de só fazer barulho, ele transmite um sinal de GPS falso, enganando o avião para que ele pense que está em um lugar, quando na verdade está em outro. E essa frase de uma das maiores fabricantes desses sistemas, a Honeywell, diz tudo. Jamming e spoofing não afetam a posição do IRS puro. Ponto final. Como o IRS não escuta o mundo lá fora, ele é completamente imune a esses ataques. Ele continua lá firme e forte, fazendo seu trabalho, sem se importar com o caos de rádio do lado de fora. Então, vamos imaginar o cenário. O GPS começa a mentir, mostrando o avião num lugar totalmente errado. É aí que a tripulação olha para a posição pura do IRS. E mesmo que ela já tenha acumulado um pequeno desvio, ela mostra a verdade fundamental de onde o avião realmente está. Ela se torna a âncora, a referência que permite à tripulação perceber o ataque, ignorar o GPS e navegar com segurança. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O IRS é muito mais que um simples backup. Ele é a prova da importância da autonomia, da resiliência. Ele nos lembra que, mesmo no mundo superconectado, a capacidade de saber o próprio caminho por conta própria continua sendo a forma mais segura e fundamental de navegação.